A CPI das pirâmides financeiras está indo com tudo para cima dos famosos. Os alvos são Tata Werneck, Cauã Raymond, Marcelo Tais e Ronaldinho Gaúcho. Caraca, no começo foram só convocações, mas agora a coisa ficou bem séria e pode rolar quebra de sigilo bancário e até condução coercitiva. Eu acho que tá tomando um tamanho e ganhando uma solidez que a gente não imaginava, sei lá, 5, 6 anos atrás. Nada melhor do que você poder confiar em você mesmo. Entre os investigados da CPI das pirâmides financeiras estão Ronaldinho Gaúcho, um rolê aleatório, e o irmão dele, Roberto de Assis Moreira. Eles deveriam comparecer à CPI nessa terça-feira, dia 22 de agosto, mas faltaram. Vamos ver na reportagem do Povo no dia 22. Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Roberto de Assis, foram convocados no âmbito da CPI das pirâmides financeiras para poderem explicar qual é a participação deles na empresa Ronaldinho 18K, que prometia lucros de 400%. Pera, o Ronaldinho vai ter que dar uma explicação sobre qual é a participação dele na empresa Ronaldinho. Chegou mesmo um prejuízo milionário de 300 milhões de reais. Ronaldinho e Assis não compareceram à sessão de hoje, foram convocados novamente para a próxima quinta-feira, a sessão também da CPI das pirâmides financeiras. Caso eles não venham, a CPI vai proceder condução coercitiva, ou seja, vai trazê-lo à força para o Congresso Nacional. Ronaldinho e Assis entraram com um pedido no STF para não comparecerem à CPI, mas o pedido foi negado. Lembrando que, como investigados, eles podem permanecer em silêncio. Pois é, a empresa do Ronaldinho oferecia 400% de retorno no investimento. E era para ele e o irmão terem voltado à CPI na quinta-feira, no dia 24 de agosto. O Roberto, de fato, apareceu e deu o depoimento dele. Já o Ronaldinho deu um olé na CPI e faltou de novo com a desculpa mais manjada possível. Vocês não imaginam. Ronaldinho Gaúcho cita mau tempo no Rio Grande do Sul. É a manchete do dia 24 de agosto no G1. Faltou aí de novo na CPI das pirâmides financeiras e o relator quer levar ele sob vara. Eu achava mais legal quando o jornalismo falava assim da condução coercitiva, vai levar sob vara, era um pouquinho mais gráfico. Mas se a condução coercitiva realmente acontecer, não temam, não vai ser exatamente uma novidade para o Ronaldinho Gaúcho. Vocês lembram que ele já foi preso no Paraguai por usar passaporte falso? Então. Os outros 3 famosos convocados pela CPI das pirâmides financeiras, Tata Werneck, Cauã Raymond e Marcelo Tais, eles foram convocados por causa da participação deles na publicidade da Atlas Quantum, que é uma das empresas investigadas pela CPI. Os artistas também não compareceram, mas eles fizeram isso de forma correta, fazendo uso do habeas corpus que eles conseguiram no STF, né? Mas o presidente da comissão, mesmo assim, não ficou muito feliz e pistolou pra caramba. Infelizmente, amparado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente não vai ter a colaboração de 2 celebridades que induziram milhares de brasileiros a cair num golpe e perder os seus investimentos, trabalhos de uma vida, sonhos interrompidos, pessoas que venderam casa, carro, que deixaram de ter oportunidade de pagar uma faculdade para um filho, que deixaram de cuidar da sua mãe, do seu pai, pela irresponsabilidade e falta de caráter desses artistas que nem hoje... Isso, ele tem um ponto, né? Eu ia adiantar isso, né? Que a convocação dos artistas me parece meio espetacularização, mas esse ponto tá muito, muito correto, né? De fato, é um assunto para ser levado muito a sério, porque envolve, de novo, assim como a gente comentou ontem, né? No caso da 123 Milhas, envolve a vida das pessoas, os planos, as economias das pessoas, para levar bem a sério mesmo. Posição para esclarecer o povo brasileiro como foi feita essa fraude, como eles receberam, de quem eles receberam, ou se eles não têm nenhuma participação nessa empresa por estar
protegido pelo HC do Supremo Tribunal Federal. E, infelizmente, temos que conviver com essa incerteza ainda, mas tomaremos todas as medidas necessárias para apurar, para crimes como esse não ficam na impunidade no nosso país. Aí, diante do não comparecimento dos artistas convocados na CPI, agora no dia 23 de agosto, um dia depois dessa fala do presidente da sessão ali, foi pedida a quebra do sigilo bancário dos três. O senhor Cauã Raymond Marques e a senhora Thalita Werneck Arguelles realizaram campanha publicitária. Eu tô chocada de saber que o nome da Tata Werneck é Thalita, isso eu não sabia. Realizaram campanha publicitária denominada Desafio Investidores para a empresa Atlas Quantum, de propriedade de Rodrigo Marques dos Santos. A empresa Atlas é investigada por aplicar um golpe de cerca de 7 bilhões de reais a cerca de 200 mil investidores, utilizando ativos virtuais caracterizando o esquema de pirâmide financeira. Em agosto de 2019, recebeu um stop order da CVM e então deixou de pagar seus investidores. Cauã Raymond Marques e Thalita Werneck foram convocados para depor na condição de investigados nessa comissão parlamentar de inquérito. Porém, deixaram de comparecer amparados por habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Eles foram convocados, então, em função das propagandas que eles fizeram para esta empresa. E diz respeito ao senhor Marcelo Tristão Ataíde de Souza, este realizou propaganda para a empresa Atlas Quantum em março de 2019. Sabe-se que este era um dos investidores da empresa mencionada. No entanto, faz-se necessário para as investigações dessa CPI o esclarecimento da relação dos investigados com a empresa Atlas Quantum, bem como os responsáveis pela contratação dos mesmos para realizarem as campanhas publicitárias. É necessário ainda identificar se os investigados receberam seus pagamentos em forma de participação na sociedade ou nos lucros da mesma, o que poderá ser feito por meio da quebra de sigilo bancário. Esse pedido da quebra de sigilo do Cauã Raymond, da Tata Werneck e do Marcelo Tais foi então aprovado, rapidíssimo. Deseja mais orientar? Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como você acha. Aprovado. Com voto contrário, Registro deputado meu voto Glauber. contrário. Aprovado daquele jeito, né? Quem concorda fica como tá. Aprovada a quebra de sigilo dos três atores para a CPI das pirâmides financeiras. Dá para perceber aí que o que realmente pegou foi a participação dos artistas na publicidade da Atlas Quantum. Então vamos dar uma olhada nessas propagandas para entender que participação é essa? A Atlas Quantum vai dar mais de R$1 milhão em bitcoins. Não é, Tata? É isso mesmo, e agora o Desafio Investidores está aberto para todo mundo poder participar. Entrem lá no site e mostrem que vocês sabem tudo sobre criptomoedas e investimentos. Ai, meu Deus, essa eu sei. Tá uma propaganda normal, texto, né? Enfim, tudo normal. Tata, o pessoal da Atlas Quantum te ensinou tudo que você precisava saber sobre criptomoedas. É verdade, é Bitcoin. Bom, deixa eu responder, peraí. Acho que tá tomando um tamanho e ganhando uma solidez que a gente não imaginava, sei lá, 5, 6 anos atrás. Eu acho que à medida que as pessoas forem evoluindo junto com esse acesso à informação e forem entendendo, isso vai ser absolutamente natural. Hoje em dia, eu estou aberto a tudo. Eu acho que desde do Instagram e do Facebook, da revolução das mídias sociais, a gente não tem mais como se fechar e fingir que alguma coisa não está acontecendo. Acho que uma coisa interessante sobre as criptomoedas é porque... Essa segunda propaganda é um pouquinho mais delicada, porque ela tem um caráter, assim, uma cara de documentário, entende? Ela usa uma linguagem de documentário, mas ainda assim é uma propaganda. Que eu converso, o investidor tem uma liberdade para movimentar esse montante e uma transparência maior para poder entender o que está acontecendo. Você acaba não tendo outras pessoas no meio do caminho. Nada melhor do que você poder confiar em você mesmo. A CPI das pirâmides financeiras tem muitos motivos para a convocação dos atores para depor. Alguns mais plausíveis do que outros, especialmente esse argumento da responsabilidade dos atores em relação àquilo que eles anunciam. Porque afinal de contas, será que a Fátima Bernardes come aquela mortadela?
Será que o Pelé tinha mesmo um problema de ereção? Será que a Ivete Sangalo tava com gases naquela propaganda de verdade? E a Xuxa, hein? Usa aquele shampoo? Não sei. E será que dá para processar 9 entre 10 dentistas se a sua pasta de dente for ruim? Falando sério, o motivo para a convocação dos atores para depor na CPI das pirâmides financeiras muito provavelmente é só para chamar a atenção para a CPI. E aí acho que eles foram bem sucedidos.